foi falado sobre as causas internas, né, as origens do sofrimento. Então, as causas internas são aquelas causas que trazem para nós crenças limitantes, a gente sofre porque não consegue avançar em certas coisas, padrões mentais que nós temos, experiências equivocadas que nós vivemos, tudo isso está dentro de nós. São aquelas multidões que estão dentro de nós, gritando muitas vezes, com as quais nós precisamos aprender a lidar. Tem as causas externas, e nós estamos sendo muito bombardeados pelas causas externas. As causas externas, a violência, as injustiças, eu boto essas injustiças entre aspas, quem acredita em Deus não pode achar que há uma real injustiça, mas as aparentes injustiças que chegam a nós, os desafios da vida coletiva, né? Cada vez mais a gente está encontrando dificuldade de viver em grupo. São um individualismo cada vez mais acentuado que não permite que nós possamos entender o que é um pensamento coletivo. E as pessoas andam muito agressivas, isso tudo tem gerado em nós um sofrimento, né? São origens de sofrimento. E essas causas internas e externas, elas também acabam gerando duas ordens, as kármicas, né, que a gente chama de kármicas no sentido que vem do passado, não de punição, né, mas aquelas que vêm do passado, que se expressam, se manifestam em provas e expiações, que a Ana Teresa falou bastante sobre as provas e as expiações, e hoje o nosso tema, que é a segunda ordem, que são as emoções perturbadoras, com as quais todos nós vamos nos identificar. Não tem aqui quem não passe por essas emoções perturbadoras. Tanto que a Ana Teresa falou, eu parei ali, nós vamos começar nas emoções perturbadoras. É na página, por favor, na 36, né? Começa no parágrafo que tem ao lado das origens kármicas, tá? Então, quando a Ana Teresa falou, a gente vai começar emoções perturbadoras, eu falei, esse tema eu conheço bem. Esse tema, da minha experiência, né? Embora esse seja um livro de que eu gosto muito desse livro. É um livro que está muito baseado nos conceitos budistas, né? Então, é um livro que um dos livros da Joana de Ângeles que eu mais gosto, porque as séries dela são maravilhosas, a série dela. E é muito bom estudarmos em grupo, às vezes fica difícil estudar sozinho, né? Então, eu vou só voltar um pouquinho, a gente vai falar da dor, né? Nós estamos falando de sofrimento, dor. Então, a dor, ela é uma lei de equilíbrio e educação. A gente precisa passar pela dor porque ela nos equilibra, nos educa. E ela é uma necessidade geral. Todos têm essa necessidade para que haja o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento. Então, é uma condição do progresso. Não vai dar para progredir. Então, vamos identificar a dor numa situação, um progresso que você venha a pleitear, buscar na sua formação acadêmica. O que é essa dor? Você vai estudar muito, você vai ter noites em que você vai se dedicar a isso, você vai viver a tensão, muitas vezes, de ser avaliado, mas é o seu progresso, você está buscando progresso no setor da sua vida. Então, todos os seres têm que passar pela dor, e a dor tem uma coisa muito bacana, que a dor nos iguala, né? Quando a Kate Middleton anunciou que estava com câncer, né? Felizmente agora parece que está bem, houve um comentário, nossa, até a família real tem câncer. Óbvio que a família real também tem câncer, né? Mas aqueles que achavam assim que era uma condição que colocava num patamar inatingível pela dor, né? A gente teve consciência de que nós passamos pelas dores de forma semelhante. A perda de entes queridos,
a doença. Óbvio que você tratar uma doença com condições num bom hospital é diferente de você ficar sem recursos, né? Mas é uma dor que perpassa todos os seres. E aí eu vou recorrer a André Luiz no livro Ação e Reação. O André Luiz fala um pouco sobre esse tipo de dor que vai nos remeter também às provas de expiação. Então, tem uma dor que ele chamou de dor expiação. É uma dor que nos liberta, que nos reajusta, que nos reposiciona no lugar certo. Lembra que a expiação está no plenitude, para que a gente retorne àquele ponto em que houve o nosso desarranjo na caminhada, né? E a dor, ela é passageira, ela nunca é perene, quer dizer, ela nunca é eterna. A gente passa por essa dor, expiação, mas ela tem hora para acabar. Essa é a boa notícia, ela tem hora para acabar, né? A dor evolução, ela também é de uma existência permanente. Por quê? Porque são as experiências que nós vamos viver para crescer, vamos vivendo para evoluir. Então, acompanha o nosso desenvolvimento, e a gente está num desenvolvimento eterno. Eu penso assim, se Jesus, há 2025 anos, era o que era, e espírito muito elevado, ele evolui mais rapidamente do que a gente dá passinho, eles dão saltos. Eu fico imaginando onde está Jesus hoje em termos de evolução. Também André Luiz nos fala sobre o dor auxílio. A dor auxílio, elas às vezes são dores prolongadas, são dolorosas enfermidades, aquela enfermidade que nos acompanha a vida inteira, e ela evita muitas vezes a nossa queda, até na criminalidade, né? Para que a nossa alma se recupere daqueles enganos que ela haja cometido, e isso pode nos levar a reflexões a longa. Se nós soubermos aproveitar, passar bem por isso, pode nos levar a longas reflexões. E aí eu lembro uma história que eu ouvi numa palestra, hoje eu vou contar muitas histórias, tá? Numa palestra em que foi citada uma trabalhadora, ela era uma trabalhadora no bem, que quando a gente chamava, em muitos lugares ainda chamam de tratamento de cura, né? A gente não cura, né? Mas de tratamento, de cuidado espiritual, e essa mulher trabalhava e via muitas curas físicas acontecerem. E ela mesma tinha um filho paralítico na cama, e ela sempre pensava e conversava com os mentores espirituais, né? Poxa, eu vejo tantas curas, por que meu filho não se cura também? E um dia a espiritualidade atendeu ao pedido dela, e o filho, então, de posse da sua liberdade de movimentos, de ação, ele começou a se envolver com pessoas que não devia se envolver, com vícios, e aí ela falou assim: Senhor, eu entendi, que seja feita a sua vontade. E ele então voltou para a cama, porque ele ouvia, ela o evangelizava no leito, né? Sem contar também quando há processos obsessivos muito violentos, que obsessores eles ficam mais ou menos tranquilos, menos agressivos, porque eles veem ali uma situação que, de certa forma, está vingando aquilo que eles sofreram, né? E toda vez que você começa a melhorar muito, eu estou dando exemplos, tá? Não, nem todo doente é um obsidiado, sofre essa influenciação. Estou dizendo o que às vezes acontece que leva a essas dores auxílio de longo prazo, né? Posso fazer uma pergunta? Sim. Gostei, até assustou todo mundo. Pode fazer a pergunta. Uma questão que eu sempre me incomoda. Assim, Jesus Cristo veio pregar o amor. Não é? Jesus Cristo é amor. É só amor. Aí eu sempre penso que Jesus Cristo veio nos ensinar o amor. Então por que a gente só aprende na dor? Não é que a gente faz escolhas equivocadas que nos levam a aprender muitas vezes na dor. A gente não aprende. Dor, como Leon Denis disse, crescimento, né? Ele chama que tem uma dor evolução, que faz parte do seu crescimento. Se você quer crescer, você vai passar por algumas dores, né? Mas essa dor da reparação,
ela não inevitável, mas a gente comete tantos enganos que ela acaba sendo Acaba doendo mais do que o necessário, isso, né? Acaba doendo mais do que o necessário. Exatamente. Não precisava, não precisava, mas os nossos equívocos nos levam, então, a ter que... O final desse capítulo é lindo. Me presta só aqui, eu vou só adiantar, eu acho Nós lindo. somos muito imaturos, né? Somos. Olha só. A fim de expressar recuperação, eis que inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor. A ordem é amor, primeiro, mas inverte a ordem dos acontecimentos, trazendo pela dor nós de volta ao amor, por cuja trilha se faz plena. Acho isso lindo. A dor nada mais é do que o caminho para nos trazer de volta para o amor. Então, do chão, né? Você vai cair no abismo. Doeu, né? Mais feio. E o sofrimento? Dor e sofrimento. Eu posso fazer a diferenciação. Sim. Necessariamente eu passo por ambos ou não? Olha só, primeiro eu quero dizer que não repitam assim, que o sofrimento, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Não existe, eu vou optar porque eu gosto de sofrer, nem os masoquistas, tá? Então, não é opcional. Tá? A dor é evolução, a dor é reparação. Mais adiante, eu não quero me antecipar, mas mais adiante, em capítulos à frente, nós vamos ver por que é que a dor se transforma em sofrimento. O que a gente não aceita, que faz parte da nossa dor, que faz parte da nossa evolução, a gente não aceita, e aí ela começa a se tornar um sofrimento. Né? E ela deixa de ser um aprendizado? Ela sempre vai ser um aprendizado, só que às vezes vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. Nós podemos ser um pouco mais rebeldes ou um pouco menos rebeldes, mas nós chegamos lá. Diz Joana de Ângeles que nós somos fadados à felicidade. Nós vamos ser felizes, querendo ou não querendo, atrapalhando ou não atrapalhando, criando obstáculos ou não, nós somos fadados à felicidade. E aí, esse pequeno resumo sobre a dor, eu encerro com uma fala de Leon Denis, no mesmo livro, que diz, no Problema do Ser, do Destino e da Dor: homem, aprende a sofrer, acolhe tua dor como tua amiga, entende-lhe os secretos ensinamentos. A dor pode amadurecer, libertar, proteger, acelerar. Às vezes eu digo assim, se eu estudar muito, eu posso pular um ano, ou pular uma das fases. Eu acelerei meu crescimento, mas não é fácil. Então, a gente agora vem para as emoções perturbadoras, propriamente dito, né? Então, o homem, ele busca esse sofrimento pelas emoções perturbadoras, pela irresponsabilidade, pela precipitação, pela prevalência do egoísmo, que nos incita a escolher o que nós julgamos melhor para nós em detrimento do que é melhor para o outro. É a atitude revelada em forma de emoções perturbadoras aturdem ou nos deixam meio desorientados sobre a área das aspirações. A gente começa a aspirar, a desejar coisas que não deve e se condensam em forma de aflições. Então, a gente vai falar mais sobre essas emoções perturbadoras, porque é uma dos desdobramentos dessa origem do nosso sofrimento. Emoções perturbadoras galvanizam o homem. Galvanizar no sentido de galvanizar o homem, né? O ser humano, que é um termo da física, da eletricidade, mas é estimular a agir como se tivesse sido sacudido por eletricidade. Sabe aquela coisa que você não tem controle? É intensa, é chocante. Então, essas emoções perturbadoras galvanizam o homem contemporâneo. O homem contemporâneo quer tudo depressa, precipitadamente, rapidamente, intensamente, mais do que o de ontem.
Então, o homem atual, contemporâneo, ele sofre dessa perturbação, dessas emoções perturbadoras mais do que o homem de ontem. Que vamos chamar o homem de ontem? Vamos pensar, por exemplo, a minha avó, ou minha mãe, talvez, quando se perguntasse assim, o que você deseja para um filho? O que você aspira para o futuro do seu filho? Quero que ele seja um homem de bem, eu quero que ele constitua uma família, que ele tenha condições de ter um trabalho, que ele possa sustentar a família dele. Era o desejo, isso era o desejo de felicidade, né? Hoje, nós ouvimos de muitas mães, eu quero que meu filho seja bem-sucedido, que ele viaje o mundo inteiro, que ele tenha condições de ter dinheiro para ter uma boa casa, um bom carro, fale 7 idiomas. Então, o homem contemporâneo, que é esse, ele está sendo muito pressionado, influenciado pelos conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológico, entre outros. Então, há uma diferença. O homem contemporâneo, ele efetivamente, ele sofre muito mais pressões do que Joana de Ângeles chamou o homem de ontem. Os impulsos e lutas que induzem o indivíduo à perda da individualidade, isso está nas páginas 36 e 37, escraviza-os aos padrões de conveniência vigentes, são relevantes como desencadeadores do sofrimento. Então, quando a gente precisa dar conta de um padrão de beleza, um padrão de cultura, um padrão econômico, quando a gente precisa dar conta desse padrão, a gente fica escravizado e, o que é pior, perde a individualidade. Isso que Joana nos diz nas páginas 36 e 37. Aí eu recorro a Ana Teresa, no livro Caminha que a Vida Te Encontra, no capítulo 2, ela diz assim: na vida desesperada, olha o homem galvanizado, né? Você toma um choque, né? Na vida desesperada há um excesso de tudo, pouca reflexão e muita ação. A dificuldade que nós temos de parar para refletir, parar para fazer uma coisa de cada vez. A gente agora normalmente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Pessoas que vivem assim não podem desfrutar do presente nem descansar, muito menos se entregar afetivamente a algo ou alguém. Sentem uma imensa dificuldade de construir um espaço interno para a fé raciocinada. A Ana Teresa indicou um livro chamado Tensão com S, da vida, onde eu tirei essa frase. A maioria de nossas tensões e frustrações vem da necessidade compulsiva de desempenhar o papel de alguém que nós não somos. Muitas vezes a gente quer uma vida de simplicidade. A gente queria uma casinha branca com varanda, um lugar de mato verde para plantar e colher, ou uma casa no campo para compor roques rurais, e a gente já não pode mais dizer eu quero só isso, né? Então a gente começa a tentar corresponder e ter um papel de alguém que nós somos. Eu vi uma série minissérie foi super indicada, esqueci até o nome, porque ela não é boa, não estou indicando não, mas eu só estou lembrando que um personagem de uma família riquíssima, ele disse para o pai: eu quero ser professor de história do ensino médio. Era o sonho dele, eu quero ser professor. E o pai achou aquilo a pior ofensa que ele podia receber. Você não foi formado para isso. Nós temos tantos recursos, nós temos tanto dinheiro, você não vai ser, você vai ser político e vai ser presidente dos Estados Unidos. E foi na série, né? Ele foi presidente dos Estados Unidos, desastrou, mas foi presidente dos Estados Unidos. Então, eu percebo, eu que trabalho com muitos jovens, duas vertentes. Eu vejo uma parte desses jovens que desejam isso e são suscetíveis, são influenciáveis, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um número cada vez mais crescente de jovens que têm um nível de expectativa do ter diminuindo, né? Eu não quero ter carro, eu pego Uber. Claro que é muito mais prático, eles também são comodistas muitas vezes, né?
mas não tem a roupa. Meu filho tem 4 bermudas, eu fico, compra pelo menos 5, porque ele precisa, a quinta, porque ele precisa de uma para cada dia da semana, e o 5º dia ele trabalha em casa. Mas por quê? Eu só preciso de 4, né? Não, mas é porque você me poupa de ficar passando, né, tantas bermudas, tem uma reserva pelo menos. Eu vejo um grupo de jovens que não estão com essas aspirações, né? Eu quero o suficiente para eu viver. Alguns falam para eu ter um filho, poder pagar uma escola. Tadinho, eles não sabem quanto custa uma escola, né? Então eles falam só para eu poder pagar uma escola, né? Então nós estamos sendo muito vítimas disso e muitas vezes pressionados a isso. A Joana também ainda nos diz na página 37 que outra emoção perturbadora é gerada pela perda do senso de humor. Não é horrível a gente conviver com gente mal-humorada? É contagiante, né? Você pode estar até bem, chega uma pessoa mal-humorada, se você não se blinda, não se prepara, você vai ser contagiado pelo aquele mau humor. Então, às vezes, as pessoas dizem, eu gosto tanto de fulano, fulano é leve, fulano chega no ambiente, o ambiente fica alegre, fica bom de se conviver. Então, o mau humor, ela coloca, vejam só, que a perda do senso de humor torna a criatura carrancuda e artificial, gerando emoções perturbadoras. Nos outros, né? No próprio e nos outros também. Outra coisa que proporciona sofrimento, a ausência de liberdade pelas constrições de toda a ordem. Então, a liberdade de você se deslocar, né? Às vezes por limitações físicas, a liberdade de você ir onde quiser porque não tem dinheiro, qualquer tipo de liberdade sua que seja cerceada, se você não compreende, você vai sofrer por causa disso. Né? E não estamos falando de necessidades básicas. Né? Assim, eu não tenho comida, tenho que sofrer. Meus filhos estão passando fome, tenho que sofrer. Estou doente, não tenho tratamento, mas a gente fala daquele cerceamento de liberdade, da gente querer aquilo que excede o necessário. E a gente vai avançar um pouco, nós vamos ver a dificuldade que nós temos de separar o necessário do supérfluo. Então, esses fenômenos, né, eles provocam emoções afligentes. E ela cita 4, né, que são o desejo, o ofuscamento, o ódio e a frustração. Ela cita como emoções afligentes. Então, tudo isso que ela citou anteriormente, né, que ela fala a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo, o mau humor, tudo isso propiciam emoções afligentes, essas 4. Desejo, ofuscamento, ódio e frustração. Calma, vou chegar lá. É o ponto 2. Calma, você vai entender. Você vai entender já já. Primeiro eu quero diferenciar desejo de vontade. Desejo, ele não é ruim. A gente pode desejar. O desejo, ele é ligado ao material. Quando eu desejo alguma coisa, ele é ligado ao material. Então, beleza é ligado ao material. Corpo bonito, dinheiro, isso tudo é ligado ao material. Então, eu desejar alguma coisa não é o problema. O desejo é material e não podemos ficar escravos do desejo. Para conquistar aquilo que o nosso desejo, para onde o nosso desejo nos leva, eu não posso me exceder. Eu não posso pagar qualquer preço para conquistar, para que aquele meu desejo se realize. A vontade é a força preservadora da vida. A vontade é que cuida. Então, a gente precisa exercitar a nossa vontade quando o nosso desejo é excessivo, porque é um desejo excessivo que nos torna compulsivos. Então, é o trabalho demais, é a comida demais que nos adoece. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Quando a gente fica compulsivo,
o nosso livre-arbítrio fica reduzido. Por que fica reduzido? Porque a gente perdeu a capacidade de decidir. A gente já vai no automático. Então, por isso o livre-arbítrio fica reduzido. A gente perdeu essa possibilidade de saber se eu quero seguir com esse desejo ou não, se eu vou interromper ou não. Então, vontade é a força da alma que renuncia e diz não para os desejos, para aqueles desejos quando eles se excedem, né? Então, Leon Denis nos diz que o desejo, a vontade, é a primeira potência da alma, é a mais forte potência da nossa alma. Só que a nossa vontade, ela vai crescendo aos poucos. Por isso que muitas vezes a gente fracassa. Vou voltar para a atividade física. Um amigo meu, parado 10 anos, eu vou andar do Leme ao Leblon. Segundo dia ficou doente. Por quê? Porque a gente, quando se excede, baixa a imunidade, é verdade. Tem gente que fala assim, poxa, agora que eu comecei a fazer exercício, eu fico doente. Toda vez que eu vou fazer exercício, eu fico doente. Fica doente porque se excede. E quando a gente excede, a nossa imunidade baixa. Então, a vontade ela é conquistada aos poucos. A gente vai conquistando, dando passos. Ela vai se fortalecendo, né? Então, um obstáculo grande para nós exercermos a nossa vontade é a multidão interna. Acho que a Ana já falou sobre isso, né? A gente tem uma multidão aqui, as nossas diferentes encarnações, as emoções desequilibradas que nós temos, que por séculos nos acompanham, gente. Não é de agora, não. Nós estamos vendo assim, encarnações próximas, passadas. Nós temos, incontáveis encarnações. Em cada uma delas vem mais alguém. Nós, né? Mais um nós. E a gente vai, então, criando uma multidão e vai mantendo ideias equivocadas que muitas vezes a gente traz de várias encarnações, que são hábitos cristalizados. Aí volta Leon Denis, que ele diz que a vontade gera um campo magnético. Por isso que a gente precisa exercitar a vontade, que ela vai formando esse campo aos poucos. Cada um de nós está emitindo algo e sabemos o que emitimos por aquilo que atraímos. Cuidado, hein? Fica falando, nossa, onde eu vou tem um chato que cola em mim. Vê lá, a gente atrai o que a gente emite. Presta atenção aí quem é que a gente está atraindo. E isso também interage com a espiritualidade, com encarnados e desencarnados. Aquilo que está mobilizando a nossa vontade, vai criando um campo magnético em torno de nós, vai atrair encarnados e desencarnados. E aí ele fala, perceber o mau humor será um foco de atração, coloca o mau humor em movimento. O movimento é para ele vazar, tá? Então, sentiu que estou irritada. Ontem eu senti isso. Eu falei, meu Deus, eu estou numa irritação que não é normal. Então, você para, faz uma prece, respira, pensa, vai fazer uma coisa que te tire dessa situação para não criar um campo mental de irritação, porque você vai atrair outras pessoas irritadas que vão certamente potencializar a sua irritação, sem dúvida, né? Então, nós vamos falar aqui um pouco do desejo. Entramos no desejo. O desejo, ela fala na página 37, o desejo é um corcel desenfreado que produz danos e termina por ferir-se na correria insana. Então, um corcel, olha que imagem forte, né? Desenfreado, ele vai produzir danos onde passar, mas também vai se ferir. Toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma emoção perturbadora forte que desarticula as delicadas engrenagens do equilíbrio. Então, eu vou contar um caso, né? Um corcel, um desejo que ficou exorbitado e gerou sofrimento por algumas encarnações, porque às vezes não fica só aqui, né? É um caso
que Divaldo conta. Tem um livro que eles reuniram histórias que Divaldo conta nas palestras. O livro se chama Colar de Diamantes. Colar de Diamantes, tá? E o título do livro é esse, dessa história que eu vou contar também. Era uma mulher que vivia lá na corte da França, era de uma família que tinha posses, mas depois da Revolução Francesa, eles foram perdendo as posses, ficando apenas com o título de nobreza, e em determinado momento Napoleão III resolveu dar uma grande festa para recuperar um pouco aquele glamour da realeza. E ela recebe o convite, essa mulher do livro, ela recebe o convite e ela fica alucinada para ir. Ela quer demais ir, uma mulher muito bonita e que viveu aquilo, e aí aquela paixão, aquele desejo começa a se tornar grande demais. O marido, que era um cara aparentemente legal, falou: não, você vai a esse baile, eu vou fazer um empréstimo, você vai, a melhor modista quem não sabe, é costureira, sabe? Assim, estilista, né? Você vai a melhor, você vai fazer um vestido lindo, você vai ser a pessoa que mais vai brilhar nessa festa. Ela nem pensou em convidar ele, sabia? Só ela, né? Ele não ia. E aí realmente ela foi, fez um vestido lindo, no livro é descrito, as luvas são lindas, os cabelos dela com uma trança lateral, com flores. Ela estava deslumbrante. Aí, porque assim, uma paixão puxa a outra, né? Então, um desejo vem acompanhado de outros. Então, ela estava linda lá, mas ela não podia chegar a pé. Tinha que ter uma carruagem muito bonita. Então, ele disse: não, vou alugar essa carruagem, você vai chegar deslumbrante na festa. Comentando com uma amiga baronesa, ela diz: eu vou à festa, mas eu não tenho nenhuma joia. Aí a baronesa abre assim um armário e fala para ela: escolha o que você quiser. Mas eu posso mesmo escolher? Escolha a joia que você quiser. Você confia? Confio. Aí ela escolheu o tal colar de diamantes, né? Ela vai à festa e realmente está deslumbrante. A descrição dela é uma coisa... Ela dança a noite inteira. Napoleão III fica impressionado com ela, com a beleza dela. Quando ela sai do baile, o coitado do marido estava lá esperando, né, na carruagem. Ela: não, eu nem quero ir de carruagem. Eu quero ir a pé para eu aproveitar todos os minutos dessa noite inesquecível. E eles vão andando pela margem do Sena, né? Dispensaram a carruagem, cara, pra caramba, a carruagem lá. E aí, quando ela chega em casa, que ela vai tirar o vestido, ela percebe que está sem o colar. E procura, caiu, não acha o colar, refazem todo o caminho, chegam lá na frente do palácio, estão já lavando, arrumando tudo, e aí perguntam, ninguém achou, ela volta para casa arrasada, a ponto de tirar a própria vida, porque não sabia como contar à baronesa que ela perdeu o colar de diamantes. Aí o marido: não, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer outro empréstimo, você vai a um ourives e você vai descrever o colar e ele vai fazer um colar igual e nós vamos pagar e você vai devolver esse colar. Assim foi feito, ela foi, devolveu o colar. O marido, de tanto trabalhar, adoeceu e foi definhando, veio a morrer. Ela, então, também teve que trabalhar muito, adoeceu também, e doente, parecendo uma mendiga, ela um dia vê que vai acontecer outro baile, e ela vai para a porta do baile, e aí a condessa, né, duquesa, baronesa, a baronesa sai no fim do baile, como é invejosa, com um vestido igual ao que ela havia vestido na outra festa, uma trança com as flores, luvas e o colar. E aí ela se aproxima, inicialmente a baronesa se assusta, né? Depois ela: não, mas quase não a reconheci, achei que você tinha morrido. O que foi que aconteceu? Ela falou assim: a minha desgraça foi esse colar.
Ela, mas o que tem esse colar? Aí ela conta, eu perdi, mandei fazer outro, meu marido adoeceu de tanto trabalhar, eu tive que também fazer trabalhos domésticos pesados e adoeci, estou aqui adoecida. E a baronesa fala, mas era um colar falso. Sempre que eu conto essa história tem esse... Então, as nossas paixões, muitas vezes, são esse colar falso, que faz com que a gente se exceda, a gente procure, a gente busca em torno de um brilho que não é real, né? Agora, sim. Pois é, ainda recebeu o verdadeiro. Mas aí, nessa história, não vai só isso, né? Vai também a falta de humildade dela de chegar e contar a verdade para a baronesa, que talvez tivesse... Olha, tem muita coisa nessa história que a gente pode explorar, né? Esse excesso, né? Porque também não deixa de haver uma certa vaidade do marido, né? Minha mulher tão linda, como ela não vai ao baile? E essa vaidade dela mesma, querer reviver aqueles tempos, não aceitar, a não aceitação de que são outros tempos e seria uma vergonha, ela era nobre também, né? Dizer que perdeu. Bom, enfim, pagou caro, né? É um conto. E aí a gente vai ter que refletir também sobre o motivo que nos leva a ser tão apegados a bens materiais. De modo geral, nós somos apegados a bens materiais. Lembra que a gente tem uma história de muitas vidas, né? Então, primeiro, nós nos apegamos por um instinto primário. Lá atrás, quando a gente pegava um mamute, nós não sabíamos quando nós íamos conseguir outro. Então, nós tínhamos que reter aquela presa para o futuro. Não sei quando eu ia poder comer de novo. Então, você tem uma coisa material, você vem lá das outras vidas que você retém aquilo para que não lhe falte no momento seguinte. Tem a herança patriarcal, que é mais próxima, é o patriarca que se vê dono de tudo, dono das pessoas, dono dos bens, dono dos animais, dos amigos, né? Então, isso também faz com que nós sejamos apegados. As coisas são minhas, né? Quantos casos a gente vê na mesa mediúnica? Quantos de apegados aos bens materiais sem conseguir perceber mais nada? E a educação, que é feita hoje, que é hedonista para ver o seu prazer próprio, né? Então, que são criados para terem recursos para triunfar sempre, sim, o que eu desejar agora ou daqui no final da minha vida eu vou ter recursos para ter. Busca de atividades rendosas, né? Porque eu não posso ter uma profissão que não me traga muito dinheiro, ainda que me traga felicidade. Lógico que a gente tem que refletir, né, sobre nós sobrevivermos do nosso trabalho, termos condições de gerenciar a nossa vida. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente gosta muito por não ser uma profissão rendosa. E porque nós buscamos muito destaque na sociedade, você precisa, principalmente em tempos, como foi dito lá no início, que o que nos gera atenção são os apelos que também a tecnologia tem distribuído. A gente vê as pessoas felizes o tempo todo, só a gente que não está tão feliz assim, né? Eu observo muito isso, né? Andando na praia, aí eu vejo a pessoa fazendo uma selfie, rindo assim, acabou a selfie. Falei, gente, será que ela estava realmente feliz, né? Porque poderia acabar a selfie e sair andando rindo, mas não, né? Ou num restaurante, que eu já citei numa palestra que eu presenciei, um casal, ela pedindo, tira uma foto comigo, e ele grosseiro, respondendo mal, empurrando ela. E eu falei para meu filho, vamos embora, não quero ficar vendo isso não. Ele cheio de fome, não, agora a comida está chegando, pelo amor de Deus, né? E aí ele cedeu, né? Aí ela, assim, feliz, tirando a selfie, aí acabou a selfie, eles sentaram, ficaram assim, um do lado do outro, ela se sentindo mal, agredida, ele irritado. Então, assim, nós vamos sendo bombardeados por todas essas imagens, informações e tudo mais, e achando que nós não estamos tendo a felicidade que devíamos. Então, na questão 717 do Livro dos Espíritos, o Kardec nos fala sobre o necessário e o supérfluo.
porque é difícil para nós, muitas vezes, identificarmos aquilo que é supérfluo e aquilo que é realmente necessário. E ele nos diz, Kardec nos diz, na questão 717, nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. O que Kardec quer dizer com isso? Quer dizer, nada tudo é relativo, nada é absoluto nesse limite. Porque em momentos diferentes da nossa vida nós temos necessidades diferentes. E a Ana Teresa, né, que é a nossa tradutora oficial, não só de Joana de Ângeles, mas também de Kardec, no livro Palavras para a Alma, no capítulo 18, ela diz assim: podemos nos equivocar quanto ao que nos é ou não necessário, né? Aquela coisa impulsiva, será mesmo que eu preciso de mais esse sapato? Preciso ou não preciso? A gente pode se equivocar, porque ainda somos muito vulneráveis e podemos nos deixar arrastar pelas nossas paixões. Quando estamos carentes, achamos que precisamos de muito e de tudo. Então, é uma necessidade para nós, no momento de carência, passa a ser uma necessidade. A gente não consegue ver como supérfluo, né? Como a comida passa a ser uma necessidade. E aí ela continua: nesse grande esforço de separar o que é necessário do que é supérfluo, é importante não haver nenhuma crítica pejorativa ao que é supérfluo. Nossa, como a gente critica às vezes, né? Hã? Isso aí é Ana Teresa. Depois, quando ela voltar, vocês reclamam com ela. Então, você reclama com ela, porque ela aí pegou pesado mesmo. Não pegou? É um ensinamento. Porque nós criticamos com muita facilidade, né? Houve um orador que eu estava ouvindo a palestra dele, ele disse assim: uma vez uma oradora foi fazer uma palestra lá no centro para falar de necessário e supérfluo. E ela estava cheia de joias. Estava com joias. Aí, no final, alguém falou assim: você desculpa eu falar isso para você, mas você veio falar de necessário e supérfluo, cheio de joias. Ela falou assim: isso aqui não é 1/10 do que eu já precisei. É um processo, e eu já caminhei muito. Você não tem ideia de quantas joias eu já usei. Então, é uma caminhada. Tem tanta gente que precisa de menos que nós. Quanta gente precisa de menos? A gente acha que está precisando de pouco. Tem gente que precisa de muito menos. É uma avaliação, portanto, muito pessoal. Supérfluo é tudo aquilo que já foi útil e agora não é mais. Então, você vê, você pode ter tinha um armário lotado de roupa. Agora você tem 2 portas e já está muito bom. Tinha 40 sapatos. Tem 3 agora, vai revezando, um para chuva, uma sandália aberta, né? Então, é tudo que já foi útil agora não é mais, é tudo aquilo que, quando estávamos em outra direção de vida, em outro momento, cabia justinho. Então, a gente não pode criticar, a gente brinca que pegou pesado, mas nós não podemos criticar, porque é uma caminhada e não sabemos como é que foi antes, né? Os capítulos anteriores nossos, nós não conhecemos profundamente. Então, porque não sabe distinguir entre o essencial e o supérfluo, o que convém e aquilo que não é lícito conseguir, o homem extrapola as aspirações e atormenta-se pelo desejo mal conduzido. Então, olha, o homem extrapola as aspirações e atormenta-se pelo desejo mal conduzido, ambicionando além das possibilidades e transferindo-se de uma para outra forma de amargura. Aí eu tenho a amargura porque eu não tenho sapato. Aí depois eu vou me amargurar porque eu não vou poder viajar para o lugar que eu queria. Depois eu vou me amargurar e a gente vai pulando de uma amargura para outra. Então, o desejo, né, nos diz ainda Joana de Ângeles, é uma febre voraz. Febre, né? Está na página 38. O desejo faz arder as energias. Arder no sentido de queimar, de acabar com as nossas energias, aniquilando-as, e sempre se transfere de uma para outra área por conduzir o combustível da insatisfação.
Então, a gente nunca está satisfeito, mas sempre queimando aquilo, porque nada nos satisfaz. Males incontáveis se derivam da sua canalização equivocada em face das suas nascentes no egoísmo. O desejo nasce no egoísmo. E Joana de Ângeles chama de câncer do espírito, que vai corroendo e vai se espalhando, né? Ainda sobre o desejo, mesmo na realização edificante. O que é essa realização edificante? Eu quero morar numa casa melhor. Eu desejo morar. É necessário? Eu estou muito mal? Não. Mas eu quero morar numa casa melhor. Então, eu posso... É uma realização edificante se eu conduzo esse desejo com equilíbrio. Eu não vou agir desonestamente para conseguir o dinheiro, não vou passar a perna em ninguém, eu não vou trabalhar a exaustão até adoecer, morrer para ter essa casa. Endividado, né? Então, com equilíbrio, a fim de não impor necessidades que não correspondem à realidade. E às vezes a gente quer convencer o outro de que precisa, né? Adolescente fala, outro dia era a filha da minha amiga, eu tenho que ter uma calça tal, eu preciso de uma calça da marca tal. Não, você não precisa. Precisar, você não precisa. Você deseja ter, só que esse desejo não vai ser realizado agora. Então, você dizer isso, e é preciso que ouçam que os desejos não são realizados, mesmo que a gente possa. Eu lembro que eu exagerei, eu acho que eu exagerei uma vez, eu tentava fazer meu filho pequeno, a gente vinha da escola, passava na banca, tinha uns bonequinhos assim, plástico, vagabundos, né? Aí ele queria o boneco. Só no dia do meu pagamento. Hoje eu não tenho dinheiro. Aí todo dia, já chegou o dia do seu pagamento? Já chegou o dia do seu pagamento? Já chegou o dia do seu pagamento? Aí um dia eu falei, ai meu Deus, eu preciso acabar com essa tortura. Chegou o dia do meu pagamento. Aí eu fui lá, comprei o boneco e ele ficou felicíssimo, porque hoje nós temos muita dificuldade de lidar com a frustração, de adiar uma recompensa. Eu vou estudar agora, mas é para eu passar no concurso lá na frente. Eu não vou estudar hoje e passar no concurso hoje. A gente ter essa projeção de um futuro que nos leva a alguns sacrifícios, a dor da evolução, né? Então, nos diz Joana na página 37, a primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Eu posso desejar uma casa melhor, mas eu estou satisfeita com a casa que eu tenho. Não me torna infeliz, né? Não se trata de uma atitude conformista, sem a ambição racional de progredir, mas sim uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos e no grupo social em que atua. Tá? São 18 horas, é mais ou menos a hora que vocês param. 18h30? Não? Então, vamos lá. Agora, Jaqueline, nós vamos falar do ofuscamento. Né? O que é esse ofuscamento? Olha só, o ofuscamento tem a ver com o desejo. Joana de Ângeles nos diz na página 38. Como efeito do desejo, o ofuscamento decorre da presunção e do orgulho, que induzem o insensato a acreditar-se superior aos demais, inacessível ao próximo, colocando barreiras no relacionamento com as outras pessoas que lhe pareçam de menor status, qual se lhe ameaçassem a posição de destaque. Então, o ofuscamento vem do desejo gerado pelo orgulho, pela presunção de que você é superior a todo mundo, que você brilha mais do que todo mundo. Então, no ofuscamento, ignoram os fenômenos biológicos imutáveis. A pessoa que vive nesse ofuscamento, né, que se vê superior a tudo, ela ignora os fenômenos biológicos inevitáveis da enfermidade, da velhice e da morte. Então, ou anestesiam a consciência para não pensarem nas ocorrências do insucesso. Então, ou eles vão ignorar
como se não houvesse doença, não houvesse velhice, não houvesse impermanência, que ela vai falar também mais adiante. Eu já falou que eu estou meio perdida aqui. Já falou, né? Então, a gente saber que há determinadas situações na nossa vida que acabam. E algumas que devem acabar, que às vezes a gente reluta, né? Como, por exemplo, a liberdade, a autonomia do filho, que a gente quer que fique preso a nós a vida toda, né? E sofre quando vê que ele está criando asas, né? Ou anestesiam a consciência para não pensarem nas ocorrências do insucesso, da mudança de situação. Às vezes, a mudança de situação é, por exemplo, aposentar-se, porque perdeu uma posição de destaque, porque tinha determinado poder, porque teve uma queda financeira. Às vezes, isso daí é uma ocorrência, é uma mudança na situação. A mudança na situação, por exemplo, a mulher na menopausa. Muitas mulheres, além de sofrer os sintomas físicos, sofrem porque se veem numa situação de que já são uma mulher diferenciada, incapaz de se reproduzir, de ter um filho. Isso faz parte da impermanência. Quem não morrer antes da menopausa vai chegar na menopausa, não tem jeito, né? Então, essas situações que vão nos levando, quando a gente não aceita isso, nós estamos no ofuscamento. A gente está brilhando mais do que tudo que está à nossa volta. Motivos de sofrimento quando pretendem manter a posição de relevo, quando se teme perdê-la ou quando isso acontece. Então, eu vou falar aqui no ofuscamento, né? Eu amo Paulo de Tarso, amo. Para mim, é uma das figuras do cristianismo com as quais eu mais me identifico, que eu tenho mais respeito pela história. Mas Paulo de Tarso passou, quando era Saulo, passou por um grande período de ofuscamento, né? Leiam se não leram, releiam se já leram, Paulo e Estevão. Num determinado momento, Saulo vê Estevão pregando e ele fica revoltado com aquilo. Ele denuncia Estevão, mas Estevão tem direito a se defender no Sinédrio. Ele vai para o Sinédrio para se defender. E quando ele chega lá, ele faz uma defesa tão brilhante, digna de se ler, maravilhosa de se ler, que o Saulo fica extremamente... Ele ainda é Saulo, né? Depois, lá em Damasco, é que ele vai mudar, né, para Paulo, mas ali ele ainda era Saulo. O grande homem, o homem que conhecia as leis, o homem que tinha dupla nacionalidade, era um romano, ele tinha um ofuscamento, e foi tão grande aquilo que ele agrediu fisicamente Estevão. E Estevão continuou lá, sabe, argumentando, e ele não conseguia aceitar isso. Então, ele passou por um período de grande ofuscamento, até que ele veio a se tornar Paulo, e que sofreu muito, né? Porque quando ele encontra Jesus na entrada de Damasco e que ele pergunta: o que queres que eu faça? Eu acho que Jesus falou: entra lá em Damasco para outra pessoa dar notícia, para não ser Jesus. Porque se ele fosse contar tudo porque ele ia passar, ele provavelmente nem entraria em Damasco, né? Então, no ofuscamento, a gente se vê muito superior ou tem muito medo de perder o poder ou perder essa visibilidade. Então, a Nete Guimarães contou uma vez numa palestra, eu até depois pedi uma amiga que foi a uma palestra dela para pegar o nome do livro, é um livro estrangeiro, eu não vou ter a referência aqui agora, depois eu posso dar a vocês, mas onde ela leu uma pesquisa que falava sobre satisfação, o que dava satisfação às pessoas. Muitos de vocês já ouviram, se souberem, não pode dar cola, tá? Eles começaram a pesquisar
Por quê? As pesquisas neurológicas, a neurociência é muito recente, mas as pesquisas que se faziam no cérebro humano eram apenas com pessoas mortas, né? Não tinha como mapear o cérebro de pessoas vivas, e são pesquisas relativamente recentes na história. Então, eles queriam saber o que dava satisfação. O que acontecia que essa área do cérebro da satisfação era ativada. Então, eles começaram a pensar assim, bom, todo mundo fala que o que dá satisfação é ter dinheiro. Dinheiro é uma coisa que sempre aparece, né? Então, vamos pesquisar pessoas muito ricas. Então, eles foram atrás de pessoas muito ricas que se dispuseram a participar da pesquisa. E quando eles mapearam, para surpresa deles, não era a área de satisfação que era ativada, era uma área de sofrimento. Isso eu não vi na pesquisa, que eu não vi a pesquisa toda, mas eu suponho que tenha a ver com todo o esforço que você tem que fazer para manter sua fortuna, né? O medo de perdê-la, a posição de relevo, quando se teme perder essa posição de relevo. Então, você deve ter muitas ações para manter fora a desconfiança. Então, assim, não era o dinheiro. Então, bom, se não é o dinheiro, o que o dinheiro também dá? O dinheiro dá poder. Então, vamos mapear senadores, conseguiram um senador, um CEO de uma grande empresa, e eles foram mapear, descobriram, também não só um grande empresário, mas também um homem que fez uma carreira simples numa empresa e chegou a gerente, né? Então foram mapear também esse homem, sofrimento, o receio. Bom, eu cheguei aqui, mas alguém pode tirar meu lugar, quem é que vai acima de mim, quem está acima de mim, como eu vou me manter nesse lugar? Sofrimento. Bom, então não é dinheiro, não é poder. O que o dinheiro pode comprar? Por exemplo, beleza, né? Sabiam que fábricas de esmalte nunca sofreram recessão, só as mal administradas? Que esmalte é um bem de consumo assim que as pessoas usam desde sempre. Eu só não estou com porque eu não tive tempo, senão eu estaria, tá? Então, beleza. Aí vão entrevistar as mulheres mais bonitas. A Miss Texas é uma modelo e tal. Sofrimento. Bom, porque também hoje eu sou a mais bonita, mas amanhã vai ter uma mais bonita, vai ter uma mais jovem. Por quanto tempo eu vou me manter assim? Sofrimento. Aí avançaram na pesquisa e fizeram descobertas muito interessantes. Primeiro lugar, insatisfação. O que vocês acham que é? Família saudável. O que dá mais satisfação? É uma coisa só com um verbo, uma palavrinha, um verbo. Hã? Amor. Amor, gratidão. Gente, por incrível. Tá chegando, hein? Satisfação de quê? Ajudar ainda não é, mas sabe o que é, gente? Que o cérebro virava uma árvore de Natal, segundo essa pesquisa, aprender. Toda vez que você aprende uma coisa nova, o seu cérebro se acende, a área de satisfação. Segunda coisa, se superar. Não é superar o outro. Ele é rico, eu vou ser 2 vezes rico. Não. Me superar. Então, pode ser largar um vício, conseguir parar de fumar. Me superei. E superar numa paixão muito intensa. Eu parei de fumar há quase 30 anos e estou sempre com o meu pezinho atrás. Não me sinto assim, tá tranquilo. Não. Então, a superação de você caminhava 500 metros, fazia uma meia maratona, agora faz uma maratona. Por isso que eu não entendia como é que alguém ia gangrenar um pé para chegar no alto do Everest, o cara quase morre, né? É a superação, né? Porque aquilo efetivamente dá uma grande satisfação. Inclusive, gente, guardem isso, porque nós valorizamos muito pouco os nossos momentos de alegria. Tendemos a recordar momentos ruins, né? Porque
é muito mais marcante o momento em que foi interrompida a experiência. Então, exemplo, você passa umas férias maravilhosas, 28 dias num lugar paradisíaco, maravilhoso. Aí, no 29º dia, você sofre um assalto, levam o seu passaporte, que foi fora do Brasil, esse exemplo. Aí você tem aquela correria, não sabe se vai conseguir, aí consegue, volta para o Brasil. Como é que foi sua viagem? Horrível. Gente, você nem imagina, na véspera de eu vir embora, não roubaram meu passaporte. Aqueles 28 dias morreram, né? Então, o que eles fizeram para comprovar que a gente pode reviver as experiências? Eles pegaram um lutador de peso leve, que foi campeão do mundo, e no dia da vitória eles mapearam o cérebro dele. 10 anos depois, eles voltaram, foram entrevistá-lo, colocaram lá os eletrodos, falaram assim, conta pra gente, como é que foi aquele dia? Qual é a sua lembrança daquele... Ele começou a contar a experiência e o cérebro dele reagiu quase que de forma igual ao dia em que ele foi campeão, 10 anos antes. Então, esse é um outro recurso que a gente tem. Quando nós estivermos sentindo desanimado, mal, envolvido por emoções, influências negativas, relembra uma coisa boa, relembra uma coisa que te deu muita satisfação, que faça, pega fotos, depois eu falo, isso foi também uma pesquisa, pega fotos, relembra, a gente não, como é que diz? Revela mais fotos. Então, às vezes, tem 600 fotos no celular, quem é que vai... Então, eu sugiro, eu faço isso. Antes de ler essa pesquisa, eu fazia. Toda viagem, eu selecionava algumas fotos, fazia um livrinho. É um livrinho. Tem sites que fazem um livrinho, capa dura. Fica tudo lá na minha mesa de sempre. Às vezes eu vou lá, relembro uma imagem, porque uma viagem, eu gosto muito de viajar. Então, é muito importante... vou chegar no 3º lugar. Falei os 2 que dão satisfação. Aprender, superar. Qual é o 3º lugar? Vai ser surpreendente. Já vou. Ter neto devia ser primeiro. Ter neto devia ser primeiro, empatado com ter filho. Não, é mais. É mais. A gente tem menos responsabilidades, curte mais. Né? Fazer o bem para alguém? Eu vou dar uma pista. É uma coisa ruim que nos dá satisfação. É uma coisa ruim. Sofrer. Eu vou explicar por quê, tá? Pessoas que têm muita baixa autoestima, que se conhecem pouco, que não se amam, elas têm a sensação de que quando alguma coisa ruim acontece, elas estão recebendo o que acham que merecem. Então, se ela merece isso, ela fica feliz. Como é que veio isso? Também foi a Nete Guimarães que contou. Quando ela é médica, ela estagiava no Instituto Médico Legal e chegou uma mulher vítima de violência doméstica para fazer um exame de corpo de delito. Fez o exame, tempos depois, a mesma mulher voltou, também vítima de violência doméstica, de um outro homem. Na 3ª vez, os estudantes falaram assim, ela gosta de apanhar. Não gosta. Não gosta não. Não gosta não. Sabe o que acontece? Foi a explicação do professor que estava conduzindo ele. Ela acha que é isso que ela merece. Pode ter vários homens maravilhosos que vão poder dar a ela estabilidade, afeto. Ela acha que ela não merece. Então, ela consegue identificar aquele que vai fazê-la sofrer. Então, é uma pesquisa, tá? Uma pessoa que trouxe, que eu confio muito, que é a Nete Guimarães, mas aí a gente pode pensar por que também, às vezes, a gente não sai de certos rolos que a gente tem. Será que a gente não está se satisfazendo com essa posição? Só chute, tá? Então, ainda no ofuscamento, né? Eu vou introduzir o ódio. A gente hoje não vai odiar ainda, tá? Eu só vou introduzir o ódio e vou interromper para nós continuarmos com
ódio e frustração, pelo menos ódio e frustração na próxima semana. Eu vou introduzir ódio contando uma história que diz respeito a Dona Ivone Pereira, que foi uma das maiores médiuns que o Brasil já teve, que se equivale a Chico Xavier na sua tarefa mediúnica. E Dona Ivone Pereira tem pouca bibliografia, ela produziu poucos livros, mas são tratados de mediunidade, são livros fabulosos. Eu já indico uma trilogia: Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númiès e O Drama da Bretanha. São 3 encarnações da Dona Ivone Pereira, mas eu vou começar lá no ano 40 depois de Cristo, por isso a introdução ao ódio, às vezes vão entender, já vão pensando que o ódio é para a gente ficar bem longe, hein? A ordem é Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númiès e O Drama da Bretanha. Então, Drama da Bretanha. Então, mas eu vou começar lá no ano 40 depois de Cristo, falando de Sacaran, que era um rei de um dos domínios da Pérsia. Ele era um homem muito culto, muito sábio, mas muito cruel, né? E tinha 15 esposas, como era comum nos povos muçulmanos. Para alguns é uma maravilha, para outros é um pesadelo. 15 mulheres, né? E ele, então, num aniversário de 45 anos, chega uma menina, 17 anos, uma mulher linda, muito linda, Lígia, e se apresenta para ele, e ele fica instantaneamente apaixonado, ambos, né? Ela o havia visto na rua, ficou tão encantada com ele que resolveu, então, ir ao aniversário dele e se oferecer como presente. Por que se oferecer? Ela era uma mulher livre. As outras, o Sacaran, ou tirava das famílias, ou ele dava um jeito, mas aquela só poderia ficar com ele se quisesse. E ela quis, ela se apaixonou quando viu passar. E eles vivem um romance maravilhoso, são apaixonadíssimos, até o momento em que Lígia... Oi? Ah, não, mas entre as outras 15, várias ficaram felizes, porque eram apaixonadas por outros homens e foram levadas, voltaram para suas famílias. Eu acho que umas 10% só que ficaram tristes de serem devolvidas, né? E aí, então, Lígia é assassinada, sendo envenenada. E o Sacaran enlouquece de ódio. Ele quer, de qualquer maneira, encontrar o assassino dela, não consegue, e aí ele se mata. Vem várias encarnações depois disso, isso é 40 depois de Cristo, né? Eles têm várias encarnações, e numa das encarnações em Roma, Lígia se envolve com outro homem, e eles vêm a formar um triângulo amoroso. Não era mais Sacaran, Lígia. Na época não há o nome desse homem, mas entrou uma terceira pessoa nesse relacionamento. O Sacaran, ele foi evoluindo, né? Ele entrou em contato numa das encarnações que ele teve com a doutrina espírita. Então ele veio evoluindo, né? E ele, então, eles reencarnam em 1570 e pouco, não sei agora de cor. Ela passa a ser Ruth Carolina, ele é o irmão dela, Carlos, e eles vivem, o pai é um outro Carlos, um é Carlos I, outro é Carlos II, o segundo e terceiro, sendo que esse pai, Carlos, vocês nem sabem quem era, gente. Kardec, porque o Chico um dia falou para a Dona Ivone, sabe por quê que... Kardec, falei besteira, desculpa. Não, doutor Bezerra, esquece. Doutor Bezerra falou assim, sabe por que doutor Bezerra está sempre protegendo você? Porque ele foi seu pai naquela encarnação em que você foi Ruth Carolina. Então, vamos chegar no ódio. Ruth Carolina
e Carlos, eles estão numa família protestante que estudava profundamente o Evangelho. Carlos era uma referência na região. Os trabalhadores que viviam em volta, todos iam para as preleções dele. Era uma família espiritualizada. Porém, né, a rainha Catarina de Médicis, ela queria provar ao Papa que a Igreja Católica era a melhor de todas, e ela provoca um massacre aos huguenotes ou protestantes no casamento de sua filha, Marguerite. Ela vê a cidade cheia e provoca esse massacre. A família da Ruth Carolina, que era Lígia, foi toda massacrada. Mas Ruth Carolina não estava, porque o Carlos, percebendo que isso podia acontecer, ele a manda para a casa de Otília, que era noiva dele, que morava distante. Mas o restante da família, todos foram massacrados, todos morreram. Quando a Otília sabe, Otília já estava doente, ela era muito rica, tinha uma fortuna enorme, e ela faz um pacto com a Ruth de destruir o capitão da fé, que era o Luís de Narbonne, que era o terceiro elemento, aquele terceiro elemento de Roma. Então, por quem ela havia se apaixonado lá em Roma. E elas então fazem um pacto, e aí a gente vê, nós vamos falar mais ainda sobre pensamento no próximo encontro, a influenciação espiritual, tanto a positiva, que dizia para Ruth não fazer aquele pacto, que ela lembrasse das lições que aprendeu com o irmão, como as influenciações negativas que vinham para Otília, alimentando aquele ódio, fomentando aquele ódio. E elas então fazem esse pacto. A Ruth toma a identidade da Otília, volta para a corte, só que a Catarina de Médicis era muito esperta e percebeu que ela não era a Otília, e pergunta o que ela quer. E ela diz, eu quero destruir Luís de Narbonne. E a Catarina de Médicis adora, porque ele é um filho bastardo do rei, e ela teme que ele venha a tomar o trono. Então, as duas também se unem para essa vingança. A história é verdadeira, mas é verdade, é uma história, uma das vidas da Dona Ivone. E aí ela consegue fazer com que Luís de Narbonne se apaixone por ela, consegue fazer com que ele se case. Quem vai ler o livro não vai deixar de ler, porque eu estou contando tudo, não. Mas pode ler, mesmo sabendo tudo, que vocês vão adorar. E aí só que, como ele era aquele homem lá do passado, ela se apaixona por ele. Então ela vive um grande conflito, porque ela percebe que se apaixonou por ele, mas ela leva a vingança até o fim, e ele morre então lá nas masmorras que havia sob o Louvre, né? Isso é uma encarnação. Aí vem as outras encarnações e a gente vê que o comprometimento de 1500 e pouco, ele vem até os tempos atuais, que a Dona Ivone, ela nasceu em 1900 e desencarnou em 1984. Inclusive, é bastante recente. Ela levou por um ódio que aconteceu lá em 1500 e pouco, por uma história que começou 40 anos depois de Cristo, ela foi envolvida nessa corrente de ódio por 400 anos. Ela era Lígia. Então, ela teve uma mediunidade que não é comum da gente recordar as vidas passadas, não é comum nem para quem é médium, mas nem para quem não é. Mas quando vocês lerem os 3 livros, vocês vão ver que era necessário, ela precisava muito recordar para não incorrer novamente nos mesmos erros. E vocês vão ver que são erros muito graves, muito sérios. E aí, só para encerrar, o Luís de Narbonne, ele vem em várias encarnações, né? E aí, vocês não sabem, ele reencarnou na Polônia, na mesma época que a Dona Ivone estava reencarnada no Brasil. Só que ele era muito mais jovem que ela. E eles começaram
a se corresponder em Esperanto. E eles perceberam pelas cartas que tinha alguma coisa ali, né? E aí, um dia, ele veio da Polônia para conhecê-la. Ele veio, tinha um compromisso profissional, mas comunicou com ela para conhecê-la. Ela ficou toda feliz, toda animada. Aí vem doutor Bezerra e Charles. Não, você não vai. Ele é Luiz de Narbonne. Aí... E aí, o que acontece? Ela não vai. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu acho que eu ia. Mas era o doutor Bezerra, né? Era Charles, o irmão que era o Sacarã, né? Que acompanhou por todo esse tempo, e ela não vai. Ai, aí eu fiquei... Depois ainda tem mais um livro, que é Leila, a filha de Charles. Tá? Esse daqui só foi escrito depois que a Dona Ivone desencarnou, porque é ainda mais uma encarnação dela extremamente dolorosa. Todas são extremamente dolorosa. Mas aí o doutor Bezerra, uma hora, falou assim, chega, você já se expôs demais. Essa não vai ser publicada agora. Foi quando o Chico falou, sabe por quê que ele é tão próximo a você, doutor Bezerra, porque ele foi o seu pai lá na história dos cavaleiros, das voragens do pecado. Então, gente, para não ultrapassar a hora, nós vamos ainda falar muito de ódio e de amor, né, nas próximas. Mas a gente já tem uma ideia de que o ódio pode estender por séculos e séculos. Aqui é pouco tempo, 400 anos. A gente já viu na mesa mediúnica 1.500 anos. Sim. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso e aprender a lidar com essa emoção, que é um extremo, né, de uma emoção desequilibrada. Então, tá, gente, obrigada. Até terça-feira, se Deus quiser. Mas vou fazer uma prece, vamos?